Beleza. Então, Vou fique à vontade. Deixa eu só colocar na apresentação aqui, daí a gente consegue ver melhor. Deu tela cheia, né? Isso aí, galera. Sim, tudo certo aqui. Muito bem. Então, eu vou começar, assim, mais ou menos como eu começo as aulas de coreano, assim, a primeira aula, que é contar um pouquinho sobre a história do Hangul, que é a escrita coreana, e como é que ela foi usada, como ela foi inventada, e aí eu vou fazer um resuminho do que é o primeiro semestre, o básico 1. Então, eu vou começar dizendo que o Hangul nem sempre existiu, que antes eles usavam o Hanja, que são os caracteres chineses, e que, não que eles falassem chinês, mandarim, cantonês, qualquer coisa, eles falavam coreano, mas usavam a escrita chinesa para escrever. E essa escrita, ela ficou por muito tempo, esse ensino e tudo mais, somente com uma pequena parcela da população que era instruída nisso, né? Então, quem é essa pequena parcela? Homens de famílias com poder aquisitivo, né? Então, mesmo que a cidade fosse pequenininha, as famílias mais nobres daquela cidade, com poder aquisitivo ou poder político, né? Então, o prefeito daquela cidade, o governador, o chefe da polícia, né? Então, eles que tinham a instrução, eles recebiam a educação. Por quê? Uma, porque caracteres chineses é super difícil de ensinar, e eles achavam que mulheres não tinham capacidade para isso, e que pobres também, porque por que pobres precisam aprender a ler e escrever, né? Eles têm outras coisas para fazer, tipo trabalhar. E então eles deixavam para essa pequena parcela aprender. E aí, reinos indo e vindo, né? Os 3 reinos, daí acabou, daí veio o reino de Goryeo, que, por curiosidade, o reino de Goryeo é da onde veio o nome Coreia que a gente conhece, né? Então, o nome Coreia, pelo qual ficou conhecido internacionalmente, não tem nada a ver com o nome atual da Coreia. Tem mais a ver com um reino antigo que tinha lá no século X, basicamente. É, por aí. Enfim, aí chegamos no reino de Joseon, dos próximos reinos que veio alguns séculos depois disso. E um rei muito genial, que é o rei Sejong, chamado de rei Sejong o Grande, que foi um grande humanitário, né? Ele foi o 4º rei dessa dinastia Joseon, e ele decidiu que a educação não pode ser só para pessoas ricas, e muito menos só para homens. A educação tinha que ser uma coisa universal. Todos tinham que aprender a ler e a escrever, e não era só homens, tinha que ser homens, mulheres, velhos, crianças, todo mundo tinha que saber ler e escrever, porque todo mundo tinha que saber o que estava acontecendo com o país, que leis que existiam naquele país, que notícias que estavam circulando e tudo mais. Então, ele começou a pensar que o Hanja, que são os caracteres chineses, era uma coisa muito difícil para se ensinar rapidamente. E aí, lá em 1443, ele inventou o Honmin Jeongeum. E o Honmin Jeongeum é o primeiro nome da escrita coreana. Então, sim, esse nome comprido ficou séculos sendo chamado por esse nome. Esse é o primeiro nome da escrita coreana. E ele começou a inventar esses sons que eram basicamente consoantes e vogais, que ia formar ali sílabas e aí palavras, e que era muito mais fácil de ensinar as pessoas do que ensinar caracteres chineses. E aí ele fez 2 livros, fez 2 livros chamados de Rominjun, né? Então, um é o Heriebon e outro o Onebon. O Heriebon, que é esse primeiro que está aqui na esquerda, ele coloca a consoante ali no comecinho da página. Pra gente é comecinho, para eles era lá no final, né? Porque escreveu ao contrário. Mas a ideia desse primeiro livro era explicar o que era essa consoante ou a vogal, como é que se pronunciava, como é que ela se desenvolvia dentro de uma palavra e tudo mais, como é que se escrevia ela. Então, era uma coisa mais teórica. E o segundo livro, que é o Onebon, é uma coisa mais prática. Então, é como se eles estivessem colocando na prática como é que essas letras funcionariam, né? Então, mistura ali um pouquinho de
a linguagem escrita coreana com os caracteres chineses. Tem uma misturinha ali, mas é para ser um livro mais prático. E a história dessa língua escrita é que ela se popularizou muito rápido, porque foi quando todo mundo percebeu, nossa, a gente pode aprender a ler e escrever. E em um dia você ficava alfabetizado, né? Em um dia você aprendia todas as letras, consoantes e vogais, e você conseguia escrever algumas palavras, então em um dia você já era alfabetizado nessa língua. E essa era a ideia do rei mesmo, que fosse uma coisa mais prática, que as pessoas pudessem aprender em menos tempo. E aí essa coisa ficou tão popular que vários escritores populares, incluindo mulheres, usavam essa língua escrita para escrever as histórias, as poesias, romances, né, e tudo mais. E essa língua se expandiu muito rápido. O único problema de tudo isso é que o rei Sejong um dia morreu. E os sucessores dele, que já não gostavam dessa ideia de, nossa, homens e mulheres aprendendo a ler e escrever? Vamos cortar? Agora que o rei Sejong morreu, a gente consegue. Então, os reis sucessores dele, assim, aos poucos foram cortando essa história do Hangul, dessa língua escrita. Como? Um dos reis sucessores dele, eu não lembro qual, né? Mas ele foi influenciado pelos ministros, né? E aí ele começou assim, não, vamos cortar aos poucos, não vamos mais deixar mulheres aprender. Ficou só para homens, beleza. E aí aos poucos ele foi cortando, não, vamos deixar só para uma elite, não necessariamente com aquisições políticas ou econômicas, mas nem todo mundo dos homens pode aprender também. E aí eles foram cortando aos poucos. E eu acho que o rei seguinte a ele foi o que aboliu de vez assim o uso do Hangul, porque começaram a escrever historinhas falando mal desse rei, e aí ele não gostou. E essas historinhas foram escritas em Hangul e elas eram passadas assim, tipo fofoca, folhetim de fofoca, assim, elas eram escritas em Hangul e eram distribuídas assim na rua. E aí chegou nas mãos do rei e ele falou assim: "O quê? Estão falando mal de mim e usando essa língua aqui? Vou cortar, vou abrir." Aí ele cortou assim de vez o Hangul, assim, nunca mais podia ser usado. Quer dizer, quando a gente sabe que algo é proibido, é que as pessoas realmente usam. Enfim, na lei, o Hangul foi proibido de ser usado, não podia ser mais usado, mas no mercado ilegal sempre tinham livros, poesias, romances, qualquer tipo de história escritas em Hangul. Não sei se vocês já assistiram novelas de época, dramas de época, em que sempre tem alguém que entra numa livraria e cochicha lá para o vendedor e ele entra por uma portinha escondida e traz um livro escondido. Com certeza esse livro estava escrito em Hangul porque ele era proibido por esses motivos, porque ele era escrito em Hangul. Então, mesmo que proibido, essa linguagem escrita continuou sendo usada pela população. Quando que o Hangul volta à tona? Mais ou menos lá no século XVIII, eles começam a usar o Hangul em documentos oficiais do reino de Choson. E aí eles começam a misturar a língua escrita coreana junto com os caracteres chineses, assim. Então, os documentos dessa época, eles são uma mistura das duas linguagens. E aí eles começaram a oficializar isso, já que estão usando dentro do palácio, né, já que os oficiais do governo estão usando, vamos deixar todo mundo usar. Então, daí ficou mais livre para usar. O problema foi que, lá em 1910, quando o Japão domina a Coreia, basicamente, né, ele proíbe o uso de qualquer coisa que seja coreana. Ou seja, a língua coreana é proibida, o Hangul é proibido, praticamente a cultura coreana também é cortada, né? Então, meio que esse Hangul acaba sendo esquecido durante o período em que o Japão está ali dominando a Coreia. É esquecido em termos, né? Tinham escolas que criavam revolucionistas e essas escolas sempre mantiveram o Hangul como uma matéria ali de espiões. Enfim, quando o Hangul é oficializado como língua escrita da Coreia,
lá depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, mais ou menos, que eles decidem fazer assim, não, agora que a gente está livre, vamos dizer que nós somos coreanos puros, né? Coreano raiz. Então, vamos usar a língua coreana para falar, vamos usar a língua coreana escrita para escrever. Só que a gente vai ter que dar um novo nome, porque Hunminjeon está muito grande. E aí eles decidem colocar Hangul. Han significa tudo, todos, uma união, e o gur de letra, né? Então, seria a letra de todos, porque eles ainda imaginavam que a Coreia ficaria unificada, né? Mas, enfim, né? Então, o Hangul conseguiu sobreviver vários séculos aí, sendo impedido de ser usado, mas ele conseguiu sobreviver bastante nessa história. Então, vou explicar um pouquinho sobre o Hangul. Então, o alfabeto coreano, Hangul, ele tem 40 letras, basicamente. 19 consoantes, que a gente chama de Chaum, e 21 vogais, que são Mon. Não são 21 vogais de fato, porque se a gente fosse contar segundo as nossas regras de português, são poucas vogais, a maioria são ditongos, né? Então, na Coreia, quando você une duas vogais, você cria uma vogal nova, e aí, em português, a gente diria que são apenas ditongos, né? Então, eles acabam entrando nessas 21 vogais. Mas não é nada muito louco, não, tá bom, meninas? Aí aqui eu trouxe as consoantes nesse primeiro quadradinho aqui e as vogais no outro. As consoantes, elas foram desenhadas pelo rei Sejong para seguir mais ou menos o seu trato vocal. Então, qual é o movimento que a sua língua faz quando você está falando kakekikoku ou namemi no nu? E aí ele foi tipo desenhando as consoantes conforme o movimento que a língua faz. O que eu acho isso super genial. Ele foi muito inteligente nisso. E as vogais ele criou segundo a harmonia do céu, da terra e do homem, né? Então, o céu e a terra seria o yin e yang, e o homem seria o mediador, né? Então, a harmonia dos sons, a harmonia do universo estaria nessas vogais. E é isso. É só por isso que ele fez esse jeitinho, tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre as consoantes, que elas são mais legais de a gente entender um pouquinho. Então, como assim o movimento que a língua faz, né? Então ele começou a pensar, né? Então quando a gente faz o som de ka, que, koku, e a nossa língua faz esse movimento, né? Então, porque você encosta essa parte de trás no céu da boca, então ele imaginou que se a gente desenhasse a consoante desse jeito, ficaria mais fácil de você lembrar que som que ela produz. E é claro, ela tem outras variações, como essa daqui com mais um risquinho ali, que quer dizer que ela sopra um pouquinho, que vai fazer um ka, ke, ki, koku, tem um sopro que vaza, não sei o quê. São variações dessa mesma constante. Mas ele pensou em todas elas, né? Então, na segunda linha ali, ele fez do na, ta, ta, irá. Então, são 4 consoantes que a língua faz basicamente o mesmo movimento. Então, quando a gente faz na, ne, ni, no, nu, a nossa língua faz esse movimento aqui. Então, a ponta dela encosta atrás dos dentes ali. Então, a consoante fica com esse movimento. Quando a gente faz ta, te, ti, to, tu, a língua faz esse mesmo movimento, só que a gente bloqueia esse som um pouco. Então, a gente usa o céu da boca para bloquear esse som para poder explodir ele depois. Aí, com o risquinho ali no meio, é porque a gente deixa um pouco mais soprado, porque vaza um ar ali. E aquele que parece uma cobrinha, o rareridoru, porque você trabalha toda a língua, né? Ela faz esse movimento de chicote quando você faz rareridoru. E aí, por aí vai, né? Então, na terceira linha, tem o mamemimamu, papepipapu e o papepipapu. Todos eles a gente produz com os lábios, né? Então, a gente precisa fechar os lábios, fazer um quadradinho com eles, um biquinho, para poder produzir o som de M, de P e esse P que vaza sopro, que é o soprado, né? Papepipapu. Aí tem, obviamente, os sons de a gente chamaria sons de S e TCH no português, então sa, se, si, so, su, né? O cha, che, chi, cho, chu, que é como se a nossa língua ela fizesse esse movimento, né? Basicamente na boca, cha, che, chi, cho, chu, a gente não é bem a ponta da língua que a gente encosta, mas é essa partezinha assim da língua.
e precisa de um movimento dos dentes, porque a chave precisa passar entre os dentes e tal, assim. Super linguístico, assim. A linguística nem tinha sido inventada na época, mas o Rei Sejong, assim, já estava assim, vamos trabalhar com a língua. Isso aí. E a última linha ali são sons que vêm da garganta. Como assim? Enfim, nem a gente consegue entender isso direito em português, porque o único som aqui que a gente produz na garganta é o ha, he, ri, ho, hu, como em rato, carroça. Esse dois R's que a gente faz, o R inicial. Os outros a gente precisa trabalhar um pouquinho para adaptar, como aquela que é só uma bolinha ali, que é o é uma nasal que a gente precisa trabalhar, que a gente trabalha ela ao longo do semestre ali do Basicum para ela ficar bonitinha. Então, as etapas que a gente vai aprender esse Hangul. Então, como são muitas consoantes e muitas vogais, a gente aprende elas por etapas. Tanto das vogais quanto das consoantes, a gente começa aprendendo as básicas, que são as que a gente consegue fazer composições bonitinhas, tipo kakekicopu, patepipopu, tatepipopu, tatetitotu, e por aí a gente vai. Né? Depois a gente vai passar para as consoantes sopradas, que é essa que a gente tem que fazer com um sopro, né? Ka, ta, pa. E para as vogais iotizadas, que são ditongos que começam com i. Ya, yo, ye, yo, yu, por aí vai. E aí as consoantes tensionadas são as últimas consoantes que a gente aprende. Elas têm basicamente uma coisa muito parecida com as dópias do italiano, que é tentar fazer uma consoante com som de duas, ou seja, fazer ela com força. Então, é fazer um K com bastante força, assim. Elas são as últimas porque aí a gente consegue trabalhar elas um pouquinho mais, assim, e a gente tem tipo, bastante tempo para trabalhar elas e tentar entender como é que elas funcionam. E as vogais, por último, que a gente aprende também, são as compostas, que também são ditongos, mas são ditongos que são iniciados por o ou u. Então, o o, o a, o e, o e. Né? Então, sempre iotizadas que começam com i, compostas que começam com o ou com u. Basicamente assim. Então, tudo isso compõe 19 consoantes e 21 vogais. Né? Então, todas as composições de vogais entram nessas 21. E aí, já que eles estavam tão acostumados com os ideogramas chineses, né, os caracteres chineses para escrever, e tem toda uma forma de se escrever, os traçados têm que ser sempre iniciados de um jeito, né, e eles têm que sempre seguir essa direção. O Rei Sejong fez com que essa regra também ficasse no Hangul. Então, todas as letras têm uma sequência que a gente escreve, e essa ordem pré-definida diz que a gente começa sempre de cima para baixo e sempre da esquerda para a direita. Então, diz a lenda que quem não segue essa ordem tropeça depois da aula. Eu tropecei várias vezes, confesso, porque eu nem sempre sigo essa ordem, porque quando a gente quer escrever rápido, a gente não consegue seguir a ordem certinha. Mas a gente tenta, tá bom? Então a gente vai passar bastante tempo escrevendo nessa ordem até se acostumar. Depois que a gente se acostuma, eu deixo vocês tropeçarem depois da aula, tá bom? E como é que a gente vai montar, né? Porque uma grande característica do Hangul são as montagens das sílabas, né? Em português, assim como em qualquer língua ocidental, a gente coloca uma letrinha depois da outra. Em coreano, não. É como se a gente fizesse blocos. Então, cada sílaba é um bloco. É um bloco composto de consoante com vogal, né? Ou outra consoante depois também. Então, a ideia é que esses blocos funcionem como sílabas e aí a gente consegue montar. O número mínimo de letras são 2, uma consoante e uma vogal, e o número máximo é 5 letras. Sei que parece que é muita coisa de imaginar um bloco com 5 letras, mas com o tempo a gente se acostuma, mas seria uma consoante que começa ali, uma vogal composta, e aí 2 consoantes ali que ficam ali no final para fazer um som que finaliza essa sílaba. Com o tempo a gente aprende o que significa esse patim duplo, que são essas 2 consoantes ali no final, e como é que a gente pronuncia
porque nem sempre a gente vai pronunciar os dois sons, a gente vai escolher uma das consoantes para pronunciar. Daí a gente tem algumas regrinhas lá para seguir também. Mas a ideia dos blocos de sílabas são essas daqui. Vamos pensar aqui, os exemplos estão em inglês, né? Go, do e boy. E como é que seria isso, né? Então, a ideia é que eu pegaria uma consoante, a consoante sempre começa as minhas sílabas, e depois eu coloco a vogal ou do ladinho dela ou embaixo, né? Ah, mas que nem o boy ali que tem duas vogais. Exatamente, eu coloco a primeira vogal embaixo e a segunda vogal do ladinho. Então, é assim que eles montam as sílabas. Como vocês podem ver, tipo, aqui do lado esquerdo, na última linha lá, tem duas consoantes embaixo, assim, na parte de baixo, ou na linha do meio que tem uma consoante. Tem sílabas que podem ter consoantes que terminam esse som, né? Então, eu vou dar uma ideia do português para vocês entenderem. A palavra castelo, a primeira sílaba, cas, ela termina com consoante, que é esse som do S. Então, tem sílabas em coreano também que terminam com esse som, que finaliza a sílaba ali e é uma consoante. Então, esses sons aqui, como a gente tem em português, eles vão ter sons determinados que podem finalizar as consoantes. Então, a ideia é só que a gente vai ter que parar de pensar em letrinhas um do lado do outro para pensar elas em bloquinhos, né? E aí montar bloquinhos para montar nossas palavras. E aos poucos a gente vai montando, né? As primeiras palavras que a gente aprende, elas são palavrinhas mais simples, né? De consoante vogal. E aí depois a gente vai colocando uma consoante vogal consoante vogal, ou consoante vogal consoante. E aí aos poucos a gente vai implementando mais, né? Fazendo consoante vogal, né? E aí a gente vai colocando sempre um capítulo a mais, uma palavrinha um pouquinho mais difícil ali para a gente tentar entender como é que funciona. Mas é aos pouquinhos que a gente vai avançando nesses blocos. Aí eu trouxe um exemplo aqui, são os dialetos da Coreia do Sul. Eu só trouxe da Coreia do Sul. A gente vai chamar os dialetos de Saturi. Por que eu vou falar dos dialetos? Se vocês olharem nesse mapinha, ele está dividido em várias cores, né? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores, que são as 6 províncias, assim, da Coreia. Na verdade, 3 dessas províncias, elas se subdividem em duas, né? Então, tipo, a Jeolla, ela se subdivide em Jeolla do Sul e Jeolla do Norte, mas o Jeolla é considerado uma coisa só, nos segmentos, né, geográficos, enfim. Essas divisões que acontecem das províncias aqui, ela já tem uns 500 anos, essas fronteiras aqui. As fronteiras nem sempre são bem certinhas, assim, na vida real, mas elas têm essa divisão há 500 anos. E porque elas têm essas divisões há 500 anos, significa que essas regiões podem falar dialetos diferentes. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de uma palavra específica que a gente vai aprender, que aqui no rosa, nesse rosinha claro, que a mocinha está falando o Seosseo, que é o dialeto de Seul, de toda essa região de Gyeonggi. O Seosseo significa bem-vindo. Então, quando você entra numa loja, em um restaurante, a funcionária ou o garçom, ele vai te dizer o Seosseo, bem-vindo. E essa palavra, ela pode variar de região para região. Então, no verdinho ali, tá o so, o se, yu, e não o se, yo, tá? O se, yu. Então, a variação ali é bem pequenininha. Mas, eu vou dizer o do dialeto que eu acho que é o mais difícil de a gente entender quando eles começam a falar, que é o do laranja da ilha de Jeju, porque justamente porque eles são uma ilha, eles ficaram mais isolados, então o idioma se modifica bastante. Esse Ososeyo, esse bem-vindo, eles falam como Honja Opsoye. Quase não tem nada a ver com o Ososeyo, né? É por isso que dizem que é um dos dialetos mais difíceis. Os coreanos mesmo dizem que quando eles vão para a ilha de Jeju, eles têm que pedir para as pessoas falarem um pouquinho mais devagar, ou eles têm que
tá com alguém que já é de lá para poder entender quando as pessoas falam no dialeto de lá. É claro que, assim como em português, as pessoas na escola aprendem a língua padrão. E a língua padrão é a língua de Seul, aquela rosinha ali que a gente viu ali do Soseo. Por que que eles aprendem isso? O mesmo motivo de porque a gente aprende língua padrão em português, né? Porque todo mundo precisa do mesmo sistema de escrita. Então, o texto que eu produzo aqui em Curitiba, a Rosemary tem que saber ler lá no Rio Grande, né? Ou alguém lá de Portugal tem que saber ler, tem que ler e conseguir entender. Então, a gente aprende um português padrão para que todo mundo possa ler a mesma coisa. E na Coreia é a mesma coisa. O dialeto de Seul é o dialeto padrão, então é com base nele que todas as regras gramaticais e ortográficas são feitas, e aí a gente aprende esse dialeto. Se a gente aprender esse dialeto, a gente consegue ler qualquer notícia de TV, de jornal, a gente consegue ler um livro, qualquer coisa assim, e a gente consegue se comunicar com a Coreia do Sul inteira. A Coreia do Norte também, mas é que eu duvido que a gente consiga entrar tão fácil na Coreia do Norte. A Coreia do Norte fala o mesmo coreano e usa o mesmo sistema de escrita. Só que em vez de Hangul, eles chamam de Chosungur, né? A letra de Chosun. Porque eles se denominam ainda Chosun, né? E aí a Coreia do Sul se denomina Hanguk, a nação da união, a nação de todos. Enfim, esses são os dialetos, então a gente vai aprender o dialeto de Seul. E daí, por que a gente vai aprender um dialeto? Ao longo do semestre, da Básico 1, a gente aprende regras de pronúncia, os números que são usados, né? Como é que a gente pronuncia, como é que a gente conta a hora, minuto, essas coisas assim. Um pouquinho de conjugação verbal e um pouquinho de estrutura frasal também, como é que a gente vai colocar as palavras para montar uma frase, porque a estrutura do coreano é diferente do português. Em português a gente fala o gato comeu o rato, sujeito, verbo, objeto. E em coreano eles invertem esse final e eles falam o gato, o rato comeu. Então o verbo sempre fica no final. Então a gente precisa se acostumar com essa estrutura, a gente vai montar várias frasezinhas até se acostumar com essa estrutura. Porque senão a gente parece que está falando poesia, né? E aí eu trouxe alguns exemplos que a gente escuta muito nos dramas, mas a gente sempre fica na dúvida. Então, annyeonghaseyo, que é o cumprimento de oi, né? Oi, e aí, tudo bem? Ele significa tudo isso. Ele é oi, ele significa tudo bem, ele significa como vai, ele é todo esse cumprimento, toda essa parte inicial do cumprimento. E aí eu trouxe em preto ali como é que a gente adaptou na nossa apostila para romanização, para ficar mais fácil de a gente ler. Então, a annyeonghaseyo, coloquei com acentos, porque daí a gente, em português é mais fácil de a gente visualizar como é que eu vou pronunciar esse o com um tio em cima, um yo, né, yon, alguma coisa com como é que eu pronuncio esse o com o chapeuzinho? O mais fechado, porque eles têm o o mais aberto, né? Então, a nossa apostila a gente adaptou ali para uma harmonização mais abrasileirada para a gente poder entender. Por quê? Em azul, eu coloquei a romanização oficial, né? Então, se vocês forem tentar ler a romanização oficial, vocês vão ver que já não é a mesma coisa, porque tá Anieong Haseyo. Então, para poder entender a romanização oficial, você tem que saber como é que funcionam as letras em coreano, e aí você consegue entender a romanização oficial. Então, é muito mais fácil a gente tentar abrasileirar essa romanização, essas pronúncias, para ficar mais fácil de a gente entender. Eu acho que vocês devem estar assistindo a uma advogada extraordinária, o Yong-woo, e vocês devem ter percebido que ela fala tudo com esse nika ou nida no final. Então, a mesma palavrinha que a gente viu, vou voltar ali, annyeonghaseyo, com esse yo, é uma maneira polida, informal de se falar no dia a dia na Coreia. E esse final nida, nika, aqui, por exemplo, é uma maneira polida formal de se falar na Coreia.
Então, aqui essa pronúncia é 안녕하십니까? Ela significa oi, como é que você vai? Tá tudo bem? É a mesma coisa, só que é um pouquinho mais formal. Você já deve ter ouvido também outros idols falando dessa maneira, mas eu gosto de usar a Woo como exemplo, porque ela fala sempre muito formal com as pessoas, né? Então, eu coloquei a romanização aqui também, né? Então, 안녕하십니까? E a romanização oficial em azul, né? Também é um pouquinho difícil de a gente entender. O A desceu ali um pouquinho, mas eu quero que vocês vejam que tem um B aqui no meio do 안녕하십니까. Então, as regras de pronúncia vão entrar aqui, né? Quando é que esse B, que em Hangul, em coreano, é um B mesmo, mas como é que a gente vai pronunciar isso? Porque eles pronunciam como N. Então, vai entrar nessas regrinhas de pronúncia, quando é que eu vou pronunciar desse jeito e tudo mais. E aí a gente vai começar a entender como é que essas letras funcionam, mais ou menos. Eu trouxe outro exemplo que a gente escuta muito, é o Komawoyo. Então, coloquei ali como é que a gente vai aprender abrasileirado, né? Então, Komawoyo, com acentinhos para a gente poder saber quando é que o O é fechado e como é que é o O aberto, né? E coloquei a harmonização oficial ali embaixo. Não tem muita diferença, essa é bem próxima, Gomaoyo. Então, e vocês ouvirem. E Gomaoyo significa obrigado, obrigado, né? E aí tem esse O também no final, que significa que ele é informal. E outra palavra de obrigado que vocês escutam bastante é o 감사합니다. E o 감사합니다 também tem esse final nida, que já indica que ele é mais formal. Lembra que eu falei que a Uyong-u, ela sempre fala nessa forma nida nika, né? Que é uma maneira mais formal de se falar. Essas duas palavrinhas, o komaoyu, que a gente viu antes, e o sikam sahamnida, significam obrigado, tá bom? Obrigado, obrigado. E, mas por que eles falam um mais na forma yo e outro mais na forma nida? São duas palavrinhas que significam obrigada, mas o komaoyo é mais usado na forma yo porque ela não é que ela seja mais informal, mas é que os coreanos têm uma noção de que ela é mais informal, que ela é mais para você usar assim entre amigos, entre as pessoas que você conhece. Porque na ideia, a gente tem essas coisas em português também, mas na ideia deles, o kamsa, esse kamsahamnida, é mais formal, é mais educado. Então você falaria com pessoas que você não conhece, com pessoas que são superiores a você, porque ela traz uma ideia de formalidade, de educação, dá para dizer assim também. Então, coloquei ali a romanização também para vocês verem que o Bzinho aparece ali também de volta, mas que a gente pronuncia ela como som de M, né? Kamsahamnida. E aí, para vocês entenderem um pouquinho essa harmonização. Tomás, o próximo é sobre os horários. Você quer falar? Oi, peraí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, aham. Beleza. Só faz tempinho que eu derrubei um troço aqui. Pronto. Então, a gente tem três modalidades, ou melhor, duas modalidades, né, do curso coreano, que são o online e o presencial. Imagino que a maioria das pessoas aqui esteja interessada no online, né? E eles funcionam com valores de horários diferentes. Então, o horário básico que a gente tem na tela aqui agora, horário básico, desculpa, horário online, para o básico 1. A gente trabalha com o curso dividido em 5 parcelas, que não são necessariamente 5 mensalidades, tá? Elas são pagas mês a mês, mas são parcelas. Então, isso inclui mês de férias, tipo, não tive aula em julho, tem que pagar? Tem. Mas de qualquer forma, a gente tem segunda das 19 às 20 e 25, quarta das 8 às 9h35. Está diferente. Acho que saiu errado ali um. Sexta das 16 às 17h25 e sábado das 8h30 às 9h55. Esses horários são somente para o básico, tá? Básico 1, então não sei nada de coreano, vou começar nesse nível. E você tem os horários do presencial também, Pri? Tenho, aqui. Isso. E daí, o do presencial, dá para ver que a aula dura um pouquinho mais, né? Então, terça das 19 às 20h45, quinta das 14 às 15h45,
sábado das 9 às 10h45 e novamente sábado das 14 às 15h45. Como vocês podem ver, existe uma diferença de valor. O presencial ele é um pouco mais caro, mas também a aula dura mais em compensação. Mas o formato de pagamento é o mesmo, 5 parcelas, 5 meses e tudo. Essas parcelas a gente trabalha com vários meios de pagamento, então você pode fazer por boleto, por Pix, por cartão, tem várias opções, só conversar com a secretaria. E também tem as aulas particulares, então. Normalmente a gente faz um pacote de 17 aulas, que é a duração do semestre, né? A gente conta aí uma aula semanal. Importante lembrar que para as outras modalidades de aula também são semanais. E fica ali naquele valor de 5 vezes de 265, ou se for 2 vezes por semana, 5 de 500. Então, novamente, existe uma flexibilidade ali. Aulas particulares, eu pessoalmente não recomendo já para o básico 1, porque você vai gastar um tempo, não vou dizer grande, mas um tempo definido nessa questão da alfabetização e tudo, mas vai da pessoa, da necessidade. E olha que frase linda, não preciso nem falar isso aqui. Você quer se comunicar com pessoas, não com vídeos. Sim, porque nossas aulas online não são gravadas, elas são ao vivo, dessa mesma forma que a gente está tendo aqui essa conversa com a Pri. Então você marca o seu horário de aula, o professor vai estar lá, vai ser via Zoom, mas vai ser uma conversa em tempo real. Não são gravações, não são vídeos guardados, assim, são atuais, atualizados e tudo. Então você tem, obviamente, a interação real ali, dúvidas em sala, você tira na hora com a professora, correções dá para fazer também. Por isso que nossas turmas são reduzidas, a gente aceita o máximo de 6 alunos por turma, porque senão fica muito... Assim, coreano existe até uma flexibilidade ligeiramente maior quando são níveis nivelados, aulas niveladas. Mas a gente tenta não crescer muito, assim, para não ficar muito difícil do professor gerir. Nosso material, ele é exclusivo e digital, então vocês recebem esse e-book, que é enviado por módulos, Pri? Ou é um livro É inteiro? enviado por capítulo. Capítulo, isso. Então tem lá o módulo básico 1, você recebe o capítulo 1 para a aula que vai ser trabalhado, o capítulo 2 para a próxima aula, e assim vai. Não é necessariamente um capítulo por aula, né? Mas à medida que você vai progredindo, Não, o professor vai mandando. às vezes varia de uns 2 capítulos ou 3 capítulos por aula, depende do conteúdo do capítulo. Isso. Acompanhamento das atividades via WhatsApp, então isso aqui, e a plataforma EAD e os decks de vocabulário do Quizlet, esses 3 últimos ali, é o que a gente chama de multiplataforma. Então, nossos alunos, eles têm acesso a essas 3 plataformas, que são o EAD Aula ao Vivo, também tem um sistema de aprendizagem exclusivo do Centro-Ásia, onde você encontra muitos materiais extras, que não fazem parte necessariamente do livro, mas que complementam o livro, junto com esses decks de vocabulário. Então, você acha flashcards, assim, né, dias da semana, números. Eu devia ter pensado melhor nessa lista, mas eu sei que tem várias coisinhas assim. E o acompanhamento das atividades via WhatsApp, então, que é realmente essa questão de correção, essa questão de tirar dúvidas, existe um tempo ali que o professor ou a professora disponibiliza para atender vocês. Tem mais um? Daí, para maiores informações, então a gente tem o nosso site, centrasia.com.br. Essas que eu passei agora você encontra especificamente na aba de matrícula ou multiplataforma. Vai estar meio misturado, assim, todos os cursos estão lá. Pode entrar em contato também direto com a gente via WhatsApp, que é aquele ali, ou por e-mail. Existe também o nosso Instagram, mas para dúvidas voltadas ao curso e matrículas, recomendo ou o WhatsApp ou o e-mail que cai direto na secretaria. Para fazer a matrícula, você também pode entrar direto no site, não precisa passar pela secretaria, você faz todo o processo automatizado pelo site. Tem mais algum? Acho que não, acabou. Esse foi o Não? último. Bom, então a gente tem uns 15 minutinhos, a gente pode abrir para perguntas. Fiquem à vontade, como tem bastante tempo, fiquem à vontade para ligar a câmera, para conversar diretamente com a gente. Como eu falei, a respeito de conteúdo com que a Pri passou, a respeito desses pormenores institucionais comigo. Quem não quiser ligar a câmera e quiser só mandar aqui no chat, também fique à vontade. A Milena, se fizer a matrícula pelo site, tem como pagar via boleto? Tem. Provavelmente o primeiro vai sair no cartão, tá? Porque o site ele já faz pelo PagSeguro. Mas se não der, você também pode entrar em contato com a secretaria antes de fazer pelo site, que eles já fazem o seu cadastro por e-mail.
dá uma olhadinha lá, e daí você recebe o e-mail do nosso sistema de pagamento, daquelas 5 parcelas que eu falei mensalmente. Mas também, se você quiser começar pelo cartão e alterar por e-mail, não tem problema, é só conversar com a secretaria. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Pelo Manda. site, quando for feito, eu abri, né, para dar uma olhada, e daí são várias turmas do online, né? Daí, abrindo cada um, a gente consegue ver os horários possíveis ou dá para fazer a matrícula por qualquer uma das... Você tem que se atentar pelo nível que está escrito ali, tem que ter o B1, tá? Tá. Certo. Porque o que vai definir os horários é esse nível ali no começo. Esse Então, se nível você não base. tem nenhum... Isso. Porque senão você vai acabar sendo matriculado em turmas mais avançadas e daí vai ser meio que Certo. o caos para... Mentira, não vai ser o caos, mas vai ter que fazer transferência e tudo mais. Não, aproveito para perguntar também quantos são, né, os níveis, mais ou menos, do coreano, básico, intermediário, como é que Então, funciona, para ter uma ideia maior, assim, a longo prazo. os números sempre me escapam, então eu vou pedir ajuda eventualmente, mas assim, a gente divide em 3, como você mesmo falou. Tem o básico, o intermediário e o avançado. O avançado, a gente não tem turmas no momento, tá? A gente, obviamente, pode oferecer o curso, mas assim, suspeito que tenha que ser no particular. Porque a questão é que, como a gente precisa daquele número mínimo de alunos, nem sempre tem turmas que chegam no avançado. É uma tendência em vários idiomas, infelizmente. Para o intermediário e para o básico, daí a gente já tem turmas, a gente consegue trabalhar mais. E são 6 módulos do básico? São 4. 4 do básico e 2 do intermediário. É bem menor que o japonês, tá? Isso. Daí isso, mas que também são trabalhados ao longo dessa duração. A duração em si, a gente estima que seja ali em torno de um semestre do básico, né? Um semestre por livro, então é mais ou menos uns 2 anos aí. E do intermediário, que eu não lembro também. É uma apostila por ano, mais ou menos? É que é uma apostila por nível também. Mas aí também depende. Normalmente as turmas não conseguem. Pelo menos antes da pandemia, a gente não conseguia fechar a apostila dentro de um semestre. A gente sempre pegava um pouquinho Vai um mais. pouquinho mais, né? Um Aí semestre e meio, agora né? Uma coisa assim, né? alguma coisa assim. Eu acho que no online também tá assim, porque daí diminui um pouquinho o tempo, né? E aí a gente acaba tendo Uhum. que fazer mais prolongado. Mas uma coisa que eu digo é assim, se um curso te promete fluência em 6 meses, ele muito provavelmente está mentindo para você. Não, é Eu falo muito isso isso. porque, eu sei que tem gente, acho que não é o caso aqui, mas tem gente que chega tipo, em 2 meses eu vou saber falar coreano fluentemente. Não, não vai. Não vai, Vai sinto conseguir muito. ler, vai conseguir ler. É, mas assim, Então, assim, é milagre a gente não justamente faz. perguntando por esse planejamento, assim, a longo prazo, né? Mas então, tá ótima, a resposta foi ótima, Sim, obrigada. então, e daí, por exemplo, você que tem um caso que você quer ir trabalhar lá, uma coisa que eu acho interessante no seu caso é pegar uma base, então, de repente, você completa ali o básico, tá sabendo ler, tá sabendo escrever bem, assim, tipo, surgiu ali uma questão, tipo, putz, uma bolsa, não sei, daí você pula para o intermediário, que a gente consegue dar continuidade, intermediário, não, desculpa, para o particular, não pula para o intermediário, não, pula para o particular, que a gente consegue dar continuidade em cima disso, do que já foi visto, justamente por ser o mesmo material, mesmo professor e tudo. Não, perfeito, E daí você obrigada. consegue direcionar, assim, do tipo, eu vou trabalhar nessa área, então, de repente, você não precisa ficar vendo, não sei, vou chutar aí, conta matemática, talvez precise. Mas você consegue direcionar vocabulário, direcionar algumas coisas mais específicas assim. Não, sim, perfeito. E só queria dizer que estou apaixonada pela calopsita da Priscila ali. Fez Conta o um nome dele, eu amo o diferencial nome também dele. na aula. Então, a Fera, gente, ela também dá aula de coreano de vez em quando, ela participa. Ela participa, mas roubando as teclas do meu computador e eu gritando, Fera, me devolve o delete. Mas é por aí. Eu acho mais que agora ele tá pendurado de cabeça pra baixo em você. Ela tá tentando me morder, tá tudo bem. Mas e eu tinha uma coisa importante pra falar, mas a calopsita me distraiu. Não que eu esteja reclamando, eu acho ótimo a calopsita também. Daqui a pouco eu lembro. Alguém tem mais perguntas a respeito da escola no geral? Moto G7 Power, não levantada. Eu não sei quem é você. Moto G7 Power.
Tá, boa Fique à vontade noite. para Boa noite, falar. professora. Boa noite para todo mundo. Me chamo Letícia. Eu queria Boa saber, noite. assim, eu fiz um curso presencial com a professora nativa, o tempo que ela passou aqui no Brasil eu consegui fazer, e aí eu tenho um certificado de coreano até básico 2, eu acho, se eu não me engano. E aí Uhum. eu queria saber se tem como eu entrar no curso, assim, a partir do básico 2, se tem a possibilidade, se eu teria que fazer, tipo, alguma prova de nível, para eu não começar do zero, zero, porque eu já tenho essa Uhum. noção do básico, entendeu? Eu queria só saber se existe essa possibilidade de eu entrar, assim, se tem básico 3, né, e se tem como eu entrar a partir dele. Então, obrigado por fazer essa pergunta, que era esse ponto que eu queria tocar. Isso é um caso que acontece, tem muita gente que já às vezes aprendeu a ler o Hangul sozinho, porque ele é um pouco mais simples mesmo, afinal, o intuito dele de criação foi simplificar. Então, existe a possibilidade de você entrar em outro nível, não necessariamente no básico 1, mas a gente sempre recomenda fazer um nivelamento. Então, entrando em contato com a secretaria, você consegue marcar o nivelamento com o professor, e não vou dizer assim do tipo, você falou que você tem o básico 2, né? Não vou dizer você vai entrar no básico 3, você vai entrar no básico 2, porque às vezes existem divergências de material. Então pode ser que algum conteúdo que você tenha visto no seu curso, ele seja abordado mais cedo ou mais tarde no nosso. Então, para tapar esses buracos ali, pode ser que haja alguma diferença. Mas sim, existe a possibilidade, acho ótimo, inclusive, super pode entrar em contato com a gente, marque esse nivelamento sim. E daí só tem que ver a questão de como vai ficar a disponibilidade de turmas, tá? Que eu não sei de cabeça agora, esses horários que a Priscila passou são só do básico 1. Então talvez tenha que ver, após esse nivelamento, realmente onde você vai poder entrar. Mas também existe a possibilidade, por exemplo, de... Oi? Certo, eu só disse que tá certo, que eu entendi a explicação. Ah, tá. Existe, por exemplo, a possibilidade, assim, de você cair, vamos supor, seu conteúdo está lá na metade do básico 3, na primeira metade. Do básico 2, desculpa. De repente você faz um semestre e você consegue de particular, e daí com esse semestre de particular você já consegue engatar no básico 3 nosso, sabe? A gente tem essa flexibilidade ali de, vou dizer assim, encaixar você melhor. Certo, tá certo. Não, é só eu entrar em contato, né? Como é um caso mais Isso. específico. Tá, Uhum. tá bom. Existe uma taxinha desse nivelamento que eu não lembro de cabeça, elas vão te passar também, secretaria, mas elas têm todas as informações a respeito disso, então vai que é sucesso. Tá certo. Obrigada. Tá bom? Imagina. Alguém mais? Senão acho que a gente encerra em 5 minutinhos antes. É só lendo o comentário bonitinho que eles deixaram aqui no chat. A Carol Junco falou, a gente precisa indo aqui. Ela já foi. Mas obrigado pela aula, Pri, você ensina muito bem. Ai, obrigada. Então é isso. Gente, se ninguém tiver mais perguntas, eu vou encerrar agora. Fale agora ou cálice para sempre. Não? Pri, quer adicionar alguma coisa antes da gente encerrar, então? Acho que não. Eu só espero ver todo mundo nas aulas, então, de coreano. Seja o nível que for, né? Que dê pra entrar. Né? Estamos aguardando mesmo. Pode ser que não tenham aula com a Pri, porque a gente tem os professores, grades horárias existem e tudo mais. Mas, assim, o conteúdo é o mesmo, todos são bons em explicação, cada um do seu jeitinho, tem são mais doidos que outros, mas isso a gente não comenta. Mas ficamos no aguardo, então muito obrigado por todos por comparecerem. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, temos vários canais, temos várias opções, e acho que é isso. Não perca a data de matrícula, a gente começa lá na primeira semana de agosto, e fica o aviso, tá bom? Muito obrigado, até depois, eu vou encerrar aqui. Pri, se despeça da gente em coreano, por favor. Annyeong, gente. Vou fazer a forma curtinha que é mais fácil. Poxa, eu queria a forma bonita, a forma chique, mas tudo bem, forma bonita. Annyeong haseyo. Viu? Obrigada, então, até mais, gente. gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.